Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Vamos assentados como estão, oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque até aqui o Senhor nos trouxe. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor fez a igreja crescer. E agora eu peço uma bênção maior para que o Senhor providencie o local definitivo da tua casa, onde o teu nome será honrado e adorado. Amém. Derrama sobre nós o Espírito Santo nesse momento. Derrama o Espírito Santo sobre as famílias que recém chegaram. Derrama o Espírito Santo sobre os que já estavam aqui. Nós estamos todos no mesmo barco, Pai, indo para o céu. Amém. Em rumo ao porto seguro que é Jesus. Amém. Derrama sobre nós o Espírito Santo ao abrirmos a tua palavra nesse momento. O Senhor fale ao nosso coração. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. 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 A mensagem de hoje, queridos, é uma pergunta. Deveria um cristão ser radical? A palavra radical hoje é uma palavra que tem um significado muito pejorativo, muito negativo. A palavra radical aplicada ao comportamento humano ou à religião não é bem vista. Pode ser negativa ou positiva, mas geralmente é no lado negativo. Se nós considerarmos as pessoas, a maioria das pessoas que vivem na sociedade, se nós considerarmos essas pessoas como normais, então o radical é aquele que estaria num extremo à direita ou num extremo à esquerda. Se a maioria é considerada o quê? Normal. Se a maioria dos membros da igreja é considerada como membros, pessoas normais, então o radical estaria nos extremos. Madre Teresa de Calcutá poderia ser considerada o quê? Uma radical ou uma pessoa normal? Na sua extrema abnegação, no seu extremo ministério, deixando de dormir dentro de um convento, num quarto confortável, numa cama limpa, com uma cobertinha quente, para ir dormir debaixo da ponte com os doentes. Isso é normal? Ajudando os mais pobres dos pobres? Ela foi uma pessoa normal? Ou ela foi uma pessoa radical? Pense. Saddam Hussein, como seria ele classificado? Uma pessoa normal, com sua execução violenta de uma agenda religiosa, política? Ele seria uma pessoa normal? Ou Saddam Hussein seria classificado como radical? Um outro oposto da Madre Teresa. Pense no centro estando a maioria da população mundial, a maioria da igreja, a maioria das pessoas, e nos extremos, os radicais. Quem muda o mundo? Quem faz diferença no mundo? Quem faz diferença na igreja? Radicais. Se você pensar assim, meu querido, eu não quero ser radical, eu quero estar entre pessoas normais, que é a grande maioria que anda num caminho largo, porque não cabe no caminho estreito. A grande maioria não cabe no caminho estreito, porque são poucos os que entram pelo caminho estreito, porque apertado é o caminho. Então, meus queridos, não temam, não tenham medo
de que alguém os rotule de pessoa radical. Radical não no sentido de matar pessoas, explodir pessoas, não. Radical no sentido de morrer pelas pessoas. Radical no sentido de dar a própria roupa para as pessoas. Radical no sentido de ser obediente, uma obediência absoluta ao que o Pai pediu. O Pai pediu, eu faço. Não importa se é absurdo, não importa se é loucura, mas o Pai me pediu, eu faço. Porque eu estou aqui para obedecer o meu Pai. Amém. Isso seria considerado ser radical. Qual é a forma de radicalismo que Jesus nunca aceitou e não pode aceitar? É o radicalismo das inquisições. Da Inquisição romana, da Inquisição espanhola, da Inquisição valdense, da Inquisição huguenote. Qual é a forma de radicalismo que Jesus não pode aceitar? É o radicalismo de um nazismo que matou mais de 6 milhões de judeus. Este tipo de radicalismo Jesus não pode aceitar. Porque não são... Eles são inimigos da cruz. Eles são inimigos do Evangelho. O radicalismo islâmico, Deus não pode aceitar. Porque ou é islâmico ou morre. Não é assim que Jesus acha. Usar o nome de Jesus para infligir terror, perseguição e genocídio, com diferenças só por causa das diferenças religiosas, esse é um radicalismo que Jesus não aceita. Mas o próprio Jesus, será que ele era uma pessoa normal? Ou ele era uma pessoa radical? João 14,6, Jesus falou o quê? João 14,6, Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou você vai para o céu através do meu nome, Jesus diz, ou você não vai. Nessa semana, no documento que o Papa Francisco assinou com o líder do islamismo, lá nos Emirados Árabes, o documento dizia que Deus, agrada a Deus a diversidade das cores, a diversidade das culturas. Preste muita atenção quando o Papa fala, não nas primeiras frases. Preste muito atenção na palavra que vem no fim. Porque ele diz assim, agrada a Deus a diversidade das culturas, das cores e das religiões. Agrada a Deus a diversidade de religiões? Um adorando Buda, outro adorando Maomé, outro adorando Alá. Queridos, não é assim. Jesus disse, eu sou o caminho. Não é todo o caminho que leva para o céu. Todos os caminhos podem sim levar para Roma, mas não para o céu. Para o céu existe um caminho, e é Jesus. Nome santo e venerável. Nome único debaixo do céu, em que há salvação. Amém. Aleluia. Jesus falou de forma radical. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando acusado, não revidava, quando criticado, ele não respondia. Diante de Pilatos, ele ficava em silêncio. E Pilatos dizia, você não está vendo? Você não fala nada? Ele se mantinha em silêncio. Isso era normal? Qual é a primeira coisa que você, ser humano, quando acusado, faz? Se defende.
E o que diz Deus no livro Desejado de Todas as Nações? Que o cristão não deve se apressar em se defender. Mas é normal? Não, não é normal. Porque o cristão não se defende, porque Jesus não se defendia. Mas ele esperava naquele que é o nosso juiz. Ele vai nos defender, o nosso advogado. Esperar nele. Esperar nele. Em 1 Pedro 2,23 diz que Jesus Cristo, quando acusado e atacado, não revidava. Isso é duro, queridos, porque nós, como pessoas normais, bateu, levou, né? Bateu, levou. Veja aí na primeira carta de Pedro, capítulo 2 e o verso 23. Se você não quiser ouvir o que você não quer ouvir, então não fale aquilo que você quer falar, porque você vai ouvir, então, porque o ser humano está com a resposta na ponta da língua, queridos. Mas a Bíblia diz que isto é para a pessoa normal, mas pessoa radical não age assim, porque o radical Jesus Cristo fez o quê? 1 Pedro 2,23, o qual, quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se a quem? Àquele que julga justamente. O Senhor está ouvindo, Senhor. O Senhor está ouvindo, o Senhor está vendo tudo o que está acontecendo. Não vou me defender, porque eu não sou o meu advogado. O Senhor é o meu advogado. Deixo nas tuas mãos. Não vou me vingar, porque tua é a vingança. Está nas tuas mãos. Isso não é minha parte. Isso não é normal, irmãos. No mundo em que vivemos, na igreja em que vivemos, não é normal. Isso é ser o quê? Radical. Uma das razões que levou muita gente a abandonar Jesus, porque uma multidão seguia Jesus. Mas um dia Jesus percebeu que as pessoas começaram a ir embora. Ele viu que a plateia estava esvaziando. E não existe coisa mais terrível para um pregador, quando um levanta, o outro levanta, dá vontade de morrer, irmãos. Dá vontade de morrer. Dá vontade de parar o sermão e falar, vamos acabar tudo aqui mesmo. E Jesus viu as pessoas se levantando e indo embora. Até que ficaram pouquíssimas pessoas e os discípulos, os apóstolos ali, e ele perguntou o quê? E vocês? Foi um desabafo, né? Foi um desabafo. E vocês? Vocês não vão também? Abra a Bíblia. Abra a Bíblia e vamos ler João capítulo 6. João capítulo 6 e o verso 60. João 6, 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Eles diriam, que sermão pauleira, que sermão duro de engolir. Não é para mim. E se levantavam e saíram. Porque hoje as plateias e as religiões, as igrejas estão acostumadas com o quê, irmãos? Com muito riso, com muita graça, com muita piada. Meus filhos, minha esposa já disseram, pai, não tente brincar não, porque você não sabe brincar. E realmente, eu já me dei muito mal quando eu tentei brincar. Quase apanhei. Literalmente, não foi? Quase apanhei no meio da rua de um homem. Não apanhei porque o meu pai estava do meu lado, meu irmão José estava do meu lado. Então eram... E a Leila estava ali, meus filhos eram pequenininhos. E o homem veio para cima de mim, mas viram meu irmão e o meu pai também. Mas ele veio e colocou o dedo no meu nariz.
porque eu quis brincar com ele. Então, realmente eu não sei brincar. Mas, queridos, o sermão não é para contar piada, não é para fazer a plateia rir, mas é para fazer chorar pelos pecados, confessar os pecados, quebrantar o coração. E aqui diz o capítulo 6 e agora o verso 66. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Já me perguntaram: o senhor não vai sair da igreja adventista, não? Já que as portas estão fechadas no Brasil, você não pode pregar em nenhuma igreja, você não pode fazer um casamento, não pode apresentar um bebê, não pode fazer um batismo, nada. Você não vai sair da igreja, não? Eu vou para onde? Se essa é a igreja verdadeira. Amém. Para onde irei? Queridos, essa é a igreja. Mas a profecia diz que ela está morna. Laodiceia é mornidão. Então meu conselho, meu querido irmão, é: fique na igreja, mas não fique na maioria. Fique na igreja, mas não fique na maioria. Fique no remanescente, que é a minoria. Mas dentro da igreja. Queridos, aqui diz que Jesus Cristo era radical, porque em Lucas 9:23, Jesus diz o quê? Lucas 9:23, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus não disse: não se preocupe com a cruz, porque a cruz eu carrego. Ele não falou isso. Quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Radical. A cruz é uma coisa radical. E declarar Jesus como Senhor da nossa vida é destronar o eu. Destronar o eu. E não é fácil. Pessoas normais não destronam o eu. Pessoas normais fazem o que gostam de fazer. Ora as bolas. Pessoas normais comem o que gostam de comer, vestem o que gostam de vestir, assistem o que gostam de assistir, porque são pessoas o quê? Normais. Mas os normais não vão para o céu, meu irmão. Porque só vai para o céu quem come o que Deus quer que você coma, bebe aquilo que Deus quer que você beba, e vista aquilo que Deus quer que você veste, e guarde o dia que Deus quer que você guarde. Não é o que eu gosto, mas é o que Jesus gosta. Jesus não chega para você e diz: filho, você gosta disso aqui? Você tem prazer em fazer? Jesus nem pergunta nada. Jesus diz: siga-me. Toma a tua cruz. Crucifica o teu eu. Porque em cada coração existe um trono e existe uma cruz. Em cada coração, meu querido irmão, tem um trono e tem uma cruz. Quem deve estar no trono? Ditando as ordens. Dando as ordens. Jesus, o Senhor da minha vida. E quem deve estar na cruz? O eu. Eu deixo de falar: ah, mas meu prato preferido, ah, meu gosto, meu hobby, meu isso, meu aquilo. Imagine se Jesus fosse fazer isso. Nós estaríamos perdidos. Porque se ele fosse fazer a vontade dele, ele teria voltado para o céu e não teria bebido o cálice amargo da morte. Porque por 3 vezes ele pediu. Mas ele aprendeu a vida toda a não fazer a vontade
própria, e sim a do Pai. Por isso, na hora de beber o cálice da morte, ele conseguiu beber, porque ele aprendeu a renúncia própria, viveu de renúncia. E ele diz: você também tome a sua cruz e negue-se, aprenda a renunciar os teus desejos, as tuas vontades não santificadas. Pastor, mas isso é muito radical. Eu já fui chamado de pastor radical. Alguém me falou: pastor, eu passei um vídeo seu para um amigo assistir. Ele disse: não vou assistir, esse pastor é muito radical. Que não é radical, não muda nada e não muda ninguém. Se você faz o que todo mundo faz, você é todo mundo, e o todo mundo não vai para o céu. Pronto. Viver uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, é normal? É normal ser batizado pelo Espírito Santo? Não, não é normal. Mas então, quem é batizado pelo Espírito Santo? Os radicais. Que tipo de radical? Aquele que diz: Senhor meu, o meu lema é: antes morrer do que pecar. Se você tiver coragem de fazer essa oração, Deus vai ter coragem de derramar sobre você o batismo do Espírito Santo. Antes morrer do que pecar. Senhor, dá-me a vitória ou a morte. Não quero outra coisa. Não me venha com outra coisa, Senhor, porque eu não quero. Eu só quero ou a vitória ou a morte, porque nada mais me interessa a não ser a vitória em Cristo Jesus. Só a vitória em Cristo Jesus. E o que Deus vai dar quando você clama dessa forma? Deus vai dar a vitória. Queridos, Daniel e os seus 3 amigos eram pessoas normais? Porque há pessoas que querem dizer que Jesus era uma pessoa normal, que o Daniel e os seus companheiros também eram pessoas normais. Pessoas normais deixam de comer na mesa de um rei, olhando todo aquele banquete lindo, maravilhoso, e diz: sendo escravos, podemos ser mortos na mesma hora e recusar comer na mesa do rei. Eles poderiam ser mortos na mesma hora, porque era uma ofensa ao rei. Mas eles disseram: não comeremos da comida do rei. O quê? Quem vocês pensam que são? Seus escravozinhos hebreus? Vocês estão falando isso contra o rei da Babilônia? E não comeremos da comida do rei. É isso mesmo. Isso que eu quero falar, disse Daniel. Dá-nos legumes para comer e água para beber. Não era Coca-Cola, irmãos. Legumes para comer e água para beber. Eles foram normais? Ou foram radicais? Como é que você pode classificar Daniel e os seus 3 companheiros? Radicais. Decisão radical. E às vezes as pessoas dizem: ah, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Uma vez a esposa dizia, uma esposa falou para mim: pastor, eu tenho que cozinhar. Eu sei que a Bíblia diz que, em Êxodo capítulo 16, que tudo que nós tivermos que assar ou cozinhar deve ser feito na sexta-feira e não no sábado, porque a gente cozinha ou assa já na sexta, preparando para o sábado. Mas acontece, pastor, que o meu marido, ele não consegue comer arroz amanhecido. Então eu tenho que fazer o arroz, eu tenho que cozinhar o arroz no dia para ele. Que bonitão, não é?
Que bonitão. Fale isso para Jesus. Quando Jesus voltar, fale para Jesus: olha, Senhor Jesus, eu não conseguia comer arroz amanhecido, então por isso, toda a vida, eu tive que cozinhar o arroz no sábado. Servo mau e negligente. Olha o que te espera ali. Está saindo fumaça. Queridos, Deus é radical. É pegar ou largar. Deus foi radical quando deu a vida do Filho único. Deus tem milhões, e podemos dizer bilhões de anjos. Ele poderia ter dado a vida dos anjos sem dificuldade nenhuma, queridos. Ia fazer falta, para quem tem bilhões de anjos, faria falta a vida de um, queridos. Mas não, Ele deu a vida do Filho único. E nós ficamos questionando com Deus quando Ele nos pede: obedeça. Quando Jesus olhou para a mulher, Jesus olhou para a mulher adúltera e disse assim: onde estão os teus acusadores? Ninguém me acusou, Senhor. E Jesus disse o quê? Eu também não te condeno. Não te condeno. Eu também não te condeno. Mas em seguida vem o Jesus radical: vai e não peques mais. Pecar, todo mundo peca, meu irmão. Só não peca quem é santo, e só um santo viveu na terra, Jesus. Todos nós pecamos. A diferença é que alguns se arrependem e outros continuam no pecado, dando desculpas. Queridos, o relógio já foi mostrado, então vamos indo para o final. Quando eu tinha 17 anos, queridos, Deus me ensinou a aprender a confiar. Eu nasci na igreja adventista. Quando eu tinha 3 meses, meus pais foram batizados, ou seja, eles já estavam recebendo os estudos bíblicos há 1 ano, quando eu fui gerado e quando nasci, porque era 1 ano de estudos bíblicos naquele tempo. Nasci na igreja adventista, minha mãe me deu para ser pastor, por isso colocou o meu nome de Samuel. Mas, queridos, eu tinha 17 anos de idade e eu ainda não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. E a minha mãe dizia: eu dei você para Jesus para ser pastor. Eu disse: mas eu não quero. O problema é seu, eu dei. Minha mãe era radical. Ela disse: eu vou levar você. 5 anos levou Samuel lá para o templo e deixou. Ana não ficou perguntando para Samuel: queridinho, você vai querer ficar aqui? O que você acha? Ela disse, o que ela fez? Levou e deixou. Lógico que Samuel chorou, lógico. Mas, queridos, minha mãe disse: eu vou levar você para um internato adventista, o IAP, lá em Curitiba, e vou te deixar lá. Eu não vou. Você vai. Quando a minha mãe falava: você vai. E eu fui. E ela me deixou. Mas eu queria ir embora. No primeiro semestre, já lá para o mês de abril para maio, eu já xinguei um rapaz dentro da sala de aula e fui expulso. Vou embora, não vou ficar aqui. Lá veio a minha mãe. O colégio chamou: teu filho está expulso. Minha mãe chorou muito. E aí o diretor, pastor Yarno Linhares, foi levar a minha mãe de carro do IAP até o centro de Curitiba. E minha mãe foi chorando o tempo todo dentro do carro. E minha mãe disse para ele: eu dei esse menino para
para Jesus. Fala assim: pastor, agora você está mandando ele embora do colégio. Você vai responder diante de Deus. Vocês viram como era minha mãe? Radical. O que aconteceu? O professor Linhares voltou para o colégio, pensando naquilo, me chamou, disse: Samuel, nós vamos dar mais uma oportunidade para você. Em vez de te expulsar, você vai ter aí 7 ou 8 dias trabalhando no duro aí, de castigo, mas vai ter mais uma oportunidade. Graças a Deus. Queridos, no final de 1967, queridos, mas eu estava aprendendo a conhecer a Deus. Eu saí de casa para o colégio de mal com meu pai, eu não conversava com meu pai. Estava ruim a situação. Mas no final de 67, fui comportar com fomos 4 estudantes comportores para Londrina. E queridos, 3 desistiram. Fiquei sozinho. Dentro de uma sala enorme, no fundo da igreja de Londrina. Naquele tempo existia a igreja de Londrina no centro, na rua Avenida Pio 12, se não me engano. E eu ficava sozinho naquela sala, dormindo em cima dos bancos duros. E ali Deus foi falando comigo. Me deram para ler o livro Preparação para a Crise Final. 17 anos, nunca tinha lido a Bíblia. Com 17 anos, nunca tinha lido a Bíblia. Você acredita nisso? Com 17 anos, eu nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha devolvido o meu dízimo, nunca tinha estudado a lição da escola sabatina até os 17 anos. Só estava na igreja por estar. Mas ali Deus começou a falar comigo. E foi ali que Deus me deu a vitória sobre os meus pecados. Daquele tempo. Porque os de hoje são outros. Mas os pecados daquele tempo, de 17 anos, de um adolescente, Deus me deu a vitória ali, sozinho naquela sala, comportando. Agora, queridos, marquei as entregas dos livros para os dias do carnaval. Inexperiente. Quando descobri, já tinha marcado a entrega. Agora eu vou ter que entregar depois do carnaval. Mas depois do carnaval o povo não tem dinheiro. E foi isso mesmo. Quando fui entregar os livros depois do carnaval, as entregas começaram a falhar. Falhou 1, 2, 3, 10. Muitas entregas falhando, eu fiquei desesperado. Voltei para aquela sala e chorando eu clamava a Deus: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu quero voltar para o colégio. Porque lá eu já tinha minha namorada, não é? A Leila já estava lá. Eu quero voltar para o colégio. E agora os livros que eu vendi estão o quê? Falhando. Eu aprendi então a fazer a oração radical: Senhor Jesus, ou a vitória ou a morte. Fracasso não. Fracasso não. Ou a vitória ou a morte. E eu repetia. E Deus me levou a ler a história de Jacó, que está registrada, queridos, lá em Gênesis 28. Gênesis 28 é aquilo que Deus me fez ler nesses dias de desespero. E aqui nós vemos em Gênesis capítulo 28, e os versos 18 a 22. Versos 18 a 22. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome daquela cidade era Luz. E Jacó votou um voto.
Chama atenção essa expressão, né? Votou um voto. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo. Eu fiz este voto para o meu Deus. Se o Senhor me ajudar a entregar os livros suficiente para eu poder pagar as mensalidades do colégio até julho pelo menos, e eu possa voltar para o colégio, o Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto o Senhor me der, te darei o dízimo. Nunca tinha devolvido o dízimo até então. E falei: Senhor, mais ainda, de tudo que me deres, eu te darei um segundo dízimo, 10% como oferta. Queridos, Deus me ajudou a entregar o suficiente para pagar até julho o colégio. Mas a minha oração era o quê? A vitória ou a morte? Eu não quero outra coisa. Hoje eu ainda continuo fazendo a mesma oração. Hoje eu faço ainda a mesma oração. Radical? É radical. Porque não me interessa nada mais e nada menos do que vitória em Cristo. Amém. Antes morrer do que pecar. E Deus faz os milagres na sua vida. Deus se levanta em tua defesa. E Deus derrama sobre você o Espírito Santo. Eu deixo com você, meu querido irmão, esse apelo. Não tenha medo de ser radical ao lado de Jesus Cristo. Porque Ele voltará buscar aqueles que não foram tímidos. Voltará a buscar aqueles que não foram covardes. Mas aqueles que ousaram o quê? Orar radicalmente. Eu sou teu, Senhor. Tu és meu. Escreve na minha testa: santidade ao Senhor, porque isso é tudo o que eu quero ser, santo ao Senhor. Amém. E o nosso destino é o céu, é a nova Jerusalém. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Quero orar com vocês. Pai querido, obrigado pelos exemplos que Jesus nos deixou, pelas vitórias que Ele conquistou e que Ele nos concede. Volte logo a nos buscar, Pai. Estamos não encantados com este mundo, estamos desiludidos com este mundo, com as desgraças deste mundo. Por isso estamos contando os minutos, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Derrama sobre mim e sobre os meus irmãos o Espírito Santo. Que Ele habite em nós. E que busquemos o batismo do Espírito Santo cada dia. Salva os lares da nossa igreja. Salva os nossos filhos, os nossos jovens. Amém. Faça a tua igreja brilhar por Jesus nesse lugar. Amém. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém.